Se você sabia, mas todos nós passamos por ataques espirituais. E a grande diferença é que enquanto alguns sofrem retaliações, outros não. Porque existem duas coisas. Uma delas se chama intercessão e a outra se chama proteção divina. E essas duas coisas é que interferem nos ataques espirituais. Se o diabo pudesse, ele já teria nos destruído. Porque a palavra do Senhor diz em João 10,10 que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nesse vídeo eu quero falar para você sobre os segredos da batalha espiritual. Por isso esteja atento e assista até o final. E se você está chegando agora, já aproveita, inscreva-se nesse canal. Aqui abaixo no botão inscrever-se é muito simples e totalmente gratuito. Ative também todas as notificações, assim você receberá sempre vídeos como esse quando nós postarmos e orações. Quero guiar você ao livro de Mateus, capítulo 17, verso de número 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Nós estamos diante de um contexto onde Jesus ele está conversando com os discípulos, e os discípulos, pouco instante antes disso, tinham tentado expulsar o demônio de um jovem e eles não conseguiram. Eles falharam ao tentar expulsar o demônio de um jovem e agora eles querem descobrir o porquê que não puderam. Somente Jesus foi capaz de expulsar aquele demônio. Então a Bíblia diz que eles perguntam a Jesus em particular. Estava somente Jesus e os discípulos. E os discípulos perguntaram: mestre, por quê? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E agora Jesus, ele revela o motivo. Isso tem a ver com batalha espiritual. Jesus diz no versículo de número 20: e Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade. Existem demônios que só saem com jejum e oração. E as pessoas não entendem o motivo porque o jejum e a oração expulsa essas castas de demônios, como legiões e outros demônios que em grande quantidade sobre a vida de algumas pessoas. Porque é simples, o jejum, meus irmãos, ele aumenta a força do poder de Deus em nossa vida, em nosso espírito. O jejum e a oração libera a palavra de ordem. A autoridade é liberada através da oração para que o demônio saia no nome de Jesus. O propósito do jejum principal é aumentar a nossa fé. Quando a nossa fé é aumentada, nós temos ali a capacidade legal de Deus para expulsar todo tipo de demônios. Então, casta de demônios, legiões, só saem com jejum e oração. Qual o propósito? Aumentar a fé. Jesus é claro quando ele diz que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio por causa da incredulidade. Você percebe que quando Jesus expulsa aquele demônio, ele ainda diz no versículo 17, do mesmo capítulo 17. Mateus 17, 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula. Jesus chama eles de quê? Incrédulos. O que é alguém incrédulo? É alguém que não tem fé. Falta de confiança no que Deus é capaz de fazer. Quantas pessoas querem ser usadas por Deus? Elas acreditam no que Deus é capaz de fazer através da vida do outro, mas não creem no que Deus é capaz de fazer através da vida delas. Então a falta de fé, a incredulidade, impede as pessoas de serem usadas por Deus em libertação, em cura ou em qualquer coisa que seja. Uma coisa todo homem de Deus e mulher de Deus precisa entender antes de ser usado por Deus é que quem faz o milagre não é você, não sou eu, é Deus. Nós devemos apenas confiar no Senhor. Crer que Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Batalha espiritual, meus irmãos, não é brincadeira. Se caso você quer ser usado por Deus, mas você ainda tem dúvida, você não brinque com batalha espiritual. Existem várias maneiras que Deus pode te usar, seja no louvor, seja em um ensinamento. Mas se você quer ser usado em batalha espiritual, então é necessário que você entre em uma vida de oração, uma vida de consagração, para que você não sofra nenhuma retaliação
do inimigo. A palavra do Senhor também fala em Efésios capítulo 6 que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos estar protegidos contra as astutas ciladas do diabo. Veja, astutas ciladas. Significa que o diabo ele arquiteta coisas contra nós. Ele planeja coisa para nos atacar de maneira que nós não estejamos percebendo. E se nós vigiarmos e orar, nós não iremos cair em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero que você entenda que a palavra do Senhor também nos dá um segredo de como nós podemos fazer para aumentar a nossa fé. Isso está em Romanos 10, 17. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. E o Senhor me disse, meu filho, revele para todos aqueles que abrirem os ouvidos para ouvir. Revele para todas as pessoas qual é o segredo de aumentar a fé sobre eles. E eu vou revelar esse segredo agora. Se a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, quando você ouve a palavra de Deus, a fé que há em você, ela é multiplicada, ela é aumentada. E como é que você faz isso? É muito simples. Irmãos, qual o ouvido que está mais próximo da sua boca? É o seu. Qual a boca que está mais próxima do seu ouvido? É a sua. Se a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, então você é a primeira pessoa que pode falar, que pode declarar a palavra para que a sua fé venha aumentar. Não espere outra pessoa entregar uma palavra para você. Não espere outra pessoa se preocupar com a sua vida espiritual. Porque a pessoa mais responsável pela sua vida espiritual não é o seu irmão, não é Deus, é você. A pessoa que mais é responsável pela sua vida espiritual se chama você mesmo. Por isso nós somos o nosso maior inimigo. Porque a única pessoa que pode nos impedir de crescer somos nós mesmos. Amém? Por isso eu quero que você guarde essas chaves preciosas, porque isso é como tesouro. Amém? Isso é como tesouro no mundo espiritual. Se você usar todas essas ferramentas que eu estou passando por meio do Espírito Santo aqui, você vai crescer em fé, você vai crescer em autoridade, em poder. A unção do Senhor virá sobre a sua vida de uma forma extraordinária e você será usado. Pode ter certeza, até mesmo aquele clima de timidez vai ser quebrado, aquele clima de vergonha de falar, de ser usado, isso vai ser quebrado à medida que você entende que a fé aumenta quando você declara a palavra. O poder da palavra falada. Para Deus criar toda a terra, ele teve que usar a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, mas não é qualquer palavra, pela palavra de Deus. Então declare a palavra de Deus sobre a sua vida, e assim vai acontecer conforme a sua fé. Amém? Deus abençoe a sua vida. Caso você está chegando por agora, inscreva-se nesse canal, nos ajude a divulgar esse conteúdo que tem edificado a vida de muitas pessoas. Um grande abraço, fiquem todos na paz. Deixe o seu comentário, o que você entende de batalha espiritual. Deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Amém? Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.